Olá pessoal, sou o arquiteto Robson Martim e nesse vídeo eu estarei falando sobre pequenas reformas e grandes resultados, ok? Olá pessoal, nesse vídeo estarei falando sobre pequenas reformas, grandes resultados, mas antes disso se inscreva no canal, deixe seu like porque isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo sobre arquitetura, urbanismo e preservação ambiental, beleza? Atendendo alguns pedidos aí dos nossos colegas, estarei falando aqui sobre pequenas reformas que trouxeram grandes resultados para as pessoas, beleza? Primeiro falarei sobre apartamentos, reformas em apartamentos, ok? Você que mora no apartamento, está pensando em reformar, está pensando em fazer alguma mudança, algumas dicas para você. Aqui no Litoral Norte, por exemplo, é necessário que o projeto seja aprovado na prefeitura e que tenham dois documentos. Primeiro é a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, emitida por um profissional da arquitetura e do urbanismo, ou ART, emitido por um engenheiro, né? E o alvará de reforma. São dois documentos que são necessários para que tenha autorização do síndico para a reforma em qualquer apartamento, qualquer edifício aqui na cidade de Caraguatatuba. O que não pode ser feito numa reforma em apartamento? Em hipótese alguma, mudança na fachada do edifício. Então o projeto, quando ele é aprovado pela prefeitura e ele é analisado também pelo síndico do edifício, ele vai analisar se você está fazendo alguma alteração na fachada. Se tiver, não é autorizado. O que é mudança na fachada? Pode ser a instalação de uma condensadora de ar-condicionado, qualquer equipamento que venha descaracterizar a fachada. Isso não é permitido aqui na nossa cidade. Você pode perguntar assim, mas é aquele envidraçamento que é feito nas sacadas, nos terraços, aquilo dali, se ele for autorizado numa convenção, uma assembleia, no condomínio, né, autorizando a instalação daquilo na maior parte das unidades, aí sim você tem um documento que aprova isso. Caso contrário, não é permitido a mudança, exceto em reformas, né? Estou falando aqui reforma do condomínio como um todo, onde vai haver uma pintura, uma alteração geral, uma reforma geral, mas eu estou me referindo aqui a reformas em unidades, né? Reforma somente num apartamento, você poderá ter dificuldade em aprovar o projeto se você for o único a instalar esse envidraçamento. Demolição de paredes, né? É outro questionamento que é muito comum, né? Eu posso remover paredes, né? Então o profissional da arquitetura, já teve vários casos comigo e aconteceram comigo, o profissional da arquitetura, ele irá analisar o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, os projetos executivos do edifício, ok? E em alguns casos, sim, é permitido a demolição de paredes divisórias. Quando a parede ela tem a função de divisão de ambientes e não a função estrutural, sim, é permitido a sua demolição. Caso contrário, se for uma alvenaria estrutural, um elemento estrutural como um pilar ou uma parede por onde passa tubulações do edifício, você terá que ter uma autorização do síndico para que você venha remover essa parede. Vou apresentar para vocês aí um caso em que aconteceu isso, para haver uma ampliação da área da cozinha, da sala de jantar, né? Nós tivemos que pegar um laudo, fazer um laudo e apresentar ao síndico para que houvesse a remoção, a demolição de uma parede que ela não tinha a função estrutural no edifício. Porém, nós tivemos que fazer uma mudança de percurso na tubulação de interfone e de parte elétrica também do apartamento, porque ali onde estava aquela parede era uma prumada da telefonia do prédio, né? Então foi autorizado, nós fizemos a demolição e fizemos a alteração do percurso sem nenhum problema. Comuniquei a zeladoria, o condomínio foi comunicado sobre isso, né? Então nada foi feito às escondidas e isso sim é permitido, tá? Demolição parcial de paredes, né? Isso deve constar no projeto
No projeto aprovado, você deve informar, o profissional da arquitetura deve informar quais paredes serão também demolidas parcialmente. O que é demolida, uma demolição parcial? Por exemplo, eu vou apresentar para vocês aí imagens da reforma de um apartamento onde nós integramos a cozinha com a sala de estar, criando um balcão, criando ampliando, houve também a mudança da posição da lavanderia também. Nós também fizemos a demolição parcial da parede onde era a lavanderia, aumentamos a lavanderia porque havia uma necessidade nesse projeto de reforma de instalação de 2 condensadoras de ar-condicionado. E como não poderíamos fazer isso na fachada, nós decidimos em projeto instalar no teto da área de serviço. Abordando esse assunto da instalação das condensadoras, né, que está relacionada à infraestrutura, então no projeto o profissional da arquitetura deve atentar para essas mudanças, né? É permitida a mudança de layout no banheiro? Sim, já fiz reformas em apartamentos, por exemplo, em que um lavabo eu transformei ele em um WC, ou seja, conseguimos fazer a alteração ali do vaso sanitário, do lavatório e incluir uma ducha, né, a pedido do cliente, ok? Também fizemos reformas em banheiros, onde o layout não era adequado para idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Então, atendendo o pedido desses clientes, né, eu projetei ali uma mudança das peças hidrossanitárias, ou seja, vaso sanitário, lavatório, mudei eles de posição, a fim de que a área do box, onde havia acontecido um acidente com uma idosa, ele pudesse ser ampliado. E isso trouxe grande satisfação para os clientes. Por isso, nesse vídeo eu estou abordando esse assunto. Pequenas reformas e grandes resultados. Pequenas mudanças de layout, pequenas alterações, pequenas demolições que fazem com que haja uma otimização dos espaços. O que é isso, né? Um aproveitamento melhor dos espaços, criação de armários embutidos, armários planejados, bancadas, instalação de fitas de LED, instalação de uma nova infraestrutura, por exemplo, né? Aqui nesses apartamentos que eu estou comentando com vocês, são projetos da década de 80, com acabamentos, revestimentos muito antigos e alguns casos que estavam já aparecendo problemas, patologias. Quais são essas patologias, né? Destacamento desses revestimentos, muitos revestimentos trincados e por serem antigos não havia peça de reposição. Então, nesses casos, os proprietários aproveitaram para dar uma modernizada nesses pequenos apartamentos. Estou falando de apartamentos aí de 60 metros quadrados, ok? Abordando agora para pequenas casas, pequenas residências, né? Também a reforma pode trazer grandes resultados se houver planejamento. Eu até publiquei um artigo na revista Casa Praia aqui do Litoral Norte, né? Vou deixar o link para que você possa ler esse artigo, onde eu já comentei, já falei com várias pessoas sobre dicas para pequenas reformas. Primordial, a palavrinha é planejar. Você não precisa sair demolindo tudo, arrancando as coisas, porque você pode danificar a estrutura da casa. Então, o que eu recomendo? Um planejamento, um estudo, onde você veja os resultados que a mudança de algumas paredes, de alguns ambientes, ou a alteração do layout, né, pode trazer grandes benefícios. Uma coisa que tem que se tomar muito cuidado nas reformas é que, primeiro, a reforma ela tem um grande gasto. Por quê? Você gasta 2 vezes. Você gasta para quebrar e você gasta para construir. Por isso, é importante o planejamento. Em alguns casos, eu recomendo, por exemplo, o assentamento de piso sobre piso ou de revestimento sobre revestimento. Desse modo, você pode economizar não gastando dinheiro com demolição. E no caso das casas mais antigas, o que acontece muitas vezes é que não existe um projeto das instalações estruturais nem hidrossanitárias. Então, se faz necessário que durante a reforma
o profissional da arquitetura e do urbanismo, ele vai estar fazendo essa investigação da estrutura, ok? Para se identificar onde estão as colunas, as vigas e, em alguns casos, se será permitido mesmo a demolição total de uma parede ou parcial. E isso somente com investigação durante a reforma. Então não se preocupe, né, da instalação de materiais novos, revestimentos novos numa casa que por fora ela parece antiga, né? Isso é muito comum hoje em nossos dias, ok? Nós trabalhamos, fazemos uma revitalização, uma requalificação do imóvel, né? Alterando, mudando muitas vezes as esquadrias, as portas ou não. Depende também do orçamento, às vezes não é possível mudar a janela ou a porta. O que nós sugerimos é, de repente, aí, a aplicação de um verniz, a aplicação de uma tintura, uma cor diferente, que vai fazer com que a casa ela ganhe novos ares, né? Eu comento aqui até com os colegas, né? Eu fui fazer avaliação de um imóvel na Costa Sul aqui de São Sebastião, uma casa muito linda, muito bonita, de um empreiteiro. E o que me deixou muito assim fascinado assim foi o portão de entrada da casa. Uma casa totalmente moderna, onde ele usou uma mesa, ele colocou uma mesa, né? Você via que era um tampo de uma mesa, e a fechadura da porta era uma colher de pedreiro antiga, mas ele lixou, deixou. Ou seja, a porta da casa dele estava com o estilo dele, o estilo da família dele. Isso é uma identidade da casa, né? Você não precisa copiar o projeto dos outros. Você pode fazer uma casa que seja a sua identidade. Quem chegar naquele imóvel vai entender. Aqui mora fulano de tal ou fulana, né? Pode usar materiais rústicos. Alguns casos eu tenho aí de clientes que preferiram as instalações hidráulicas, elétricas, aparentes, porque eles queriam mesmo uma pegada industrial na casa. Então hoje, nos dias atuais, no tempo contemporâneo, a casa ela é feita de acordo com a personalidade da pessoa. E isso faz com que você tenha economia no seu projeto. Se você vai fazer acabamentos, como eu já comentei aqui no outro vídeo, um cliente que fez uma casa com tijolo ecológico, acabamentos mais rústicos, móveis mais rústicos, porque era a identidade dele. E agora, para concluir esse vídeo, eu vou apresentar para vocês algumas imagens de situações de reformas em apartamentos e em casas, onde nós aproveitamos espaços mínimos para criar, por exemplo, banheiro conjugado, ou seja, um banheiro que atende 2 suítes, ou seja, você acaba ganhando, economizando com investimento, né? Um apartamento também onde nós aproveitamos uma lavanderia para criar ali um armário onde era uma porta que não seria mais utilizada. Eu dei a ideia de se criar um armário logo na entrada do apartamento, aonde se pudessem colocar os calçados. Era bem no ano da pandemia, então a pessoa já entraria, já tiraria os seus calçados, já deixaria ali já teriam seus chinelos na parte inferior, e na parte superior um armário com porta-retratos, porque era um apartamento de um casal que viaja bastante pelo mundo. Então quem entrasse no seu apartamento já iria conhecer um pouco da história desse casal. Eles amaram essa ideia. Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por ter ficado até aqui. Logicamente estarei publicando outros vídeos com outras dicas sobre reformas, sobre pequenas construções também, sobre urbanismo, sobre preservação ambiental. Então deixe o seu like se você gostou desse vídeo, né? Isso me ajuda bastante, me apoia bastante. E no próximo vídeo, espero que você esteja comigo aqui novamente. Um abraço, até mais. Agora a musiquinha, blá 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 blá.